Muito bom dia para todo mundo! Sejam todos bem-vindos. Está começando a nossa grande jogada. É hora da gente papear sobre futebol, é hora da gente conversar sobre as coisas do esporte. Hoje, terça-feira, eu estava conversando aí com o querido Matheus Aragão, antes da gente entrar no ar, né? Acho que tá uma semana atípica, né? Porque a gente estava acostumado a ver jogo em cima de jogo, era jogo no final de semana, jogo no meio de semana, jogo no final de semana, jogo no meio de semana, mas esse dezembro vai ser bem mais light, vai ser bem mais tranquilo, tanto para Ceará para Fortaleza. O Ferroviário já está de férias, mas para Ceará e para Fortaleza vai ser um mês bem mais tranquilo, o que, diga-se de passagem, pode ser muito bom também. Claro que a gente gosta de ver bola rolando, de acompanhar os jogos, os assuntos ficam, né, borbulhando, mas ter esse descanso, ter esse tempo aí, ter essa pausa, isso é muito importante para as duas equipes, não é isso? Mas isso não quer dizer que falta assunto aqui na grande jogada, não. Tem muito assunto, tem muito papo, tem muita resenha, tem muita conversa, então seja sempre muito bem-vindo. Hoje, terça-feira, a gente vai falar do Fortaleza, do lado do Fortaleza, a gente vai falar do Oswaldo, que é aquele jogador experiente, com identificação, que foi muito importante na reta final do ano passado do Campeonato Brasileiro, mas que este ano, em relação a gols, está devendo, e o Oswaldo faz uma autocrítica. Mas mesmo assim, claro, é uma das peças importantíssimas desse time do Fortaleza. Hoje é terça-feira, tem nas entrelinhas com o André Almeida. A gente vai falar de Ceará e adivinha só de quem que a gente vai falar. Eu dou um pirulito aí pro meu amigo Soares, se ele adivinhar de quem que a gente vai falar. Adivinha de quem que a gente vai falar? Quem é o destaque do time do Ceará? Nunca é demais falar sobre esse cara. Daqui a pouquinho a gente toca nesse assunto. Série B do Campeonato Cearense, Série A do Campeonato Brasileiro. Rapaz, tem muita coisa, tá? Você pode participar aqui do programa, mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp. 988999597. O número sempre fica aqui na tela para que você mande a sua mensagem, de preferência a sua mensagem de texto, né? Que aí a gente, ao longo do programa, vai passando a sua pergunta, o seu abraço, a sua dúvida, a sua opinião também. 988999597. Vamos juntos até meio-dia, depois da grande jogada. Tem Gleudson Rosa e o Comando 22. Mas eu não tô sozinho nessa, não. Eu tô com você. Claro, eu tô com a presença sempre ilustre. Ele que abrilhanta o programa, o querido Wilton Bezerra, o comentarista que joga com a verdade. WB, muito bom dia. Tudo bem, Wilton? Bem-vindo aqui ao programa. Bom dia, Antero, bom dia, meus amigos, pessoal da técnica, essa grande audiência do programa. Você falou há poucos instantes do hábito que a gente acaba, né, tomando de jogo todo dia, toda hora, a todo instante, até que estranha, né? Estranha, futebol, de repente, uma folga. Os times comemoram efusivamente, para que os senhores tenham ideia do grau de desgaste, né, que se tem, porque o futebol, o desgaste não é só físico, não, é mental, é de todo mundo que está envolvido. Mas, infelizmente, nós estamos num mundo e num futebol que até o que não presta acaba virando paradigma. Não duvide disso não, viu, Antero? E outra coisa, apesar do futebol parar, o que é hoje uma coisa rara, o futebol é vasto. O futebol, eu sempre faço questão de dizer que ele fala sobre a condição humana com mais propriedade do que muitos livros. Eu sempre insisto nesse detalhe. É vastíssimo o assunto do futebol. Ele é além de um jogo. Quem não pensa assim é um idiota que baba na gravata. Rapaz, sempre precisa esse WB. Aliás, não tem jogo no meio de semana para as nossas equipes, mas tivemos um jogo ontem, encerrando a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Era o clássico, foi o clássico lá de Goiás, né? O Atlético contra o Goiás. E eu acho que o resultado foi bom pra gente, viu, Wilton? Porque o Goiás ganhou. O Goiás continua na lanterna, porque se desse vitória do Atlético, o Atlético Goianiense iria ultrapassar a equipe do Fortaleza em pontuação. Mas deu a vitória do Goiás. Se o Recheado já tiver o gol para rodar aí pra gente, pronto, ó, já tá aí na sua tela, ó. O Goiás ganhou o clássico. O gol foi marcado pelo He-Man Rafael Moura, então Atlético Goianiense 0, Goiás 1. Com o resultado, o Goiás chega aos 19 pontos, continua na última colocação do Campeonato Brasileiro, e aí a gente tem essa situação de que o Fortaleza não perdeu posição porque o Atlético Goianiense não venceu. Ou seja, Wilton, deu tudo certo na rodada, embora o time do Fortaleza venha de 2 jogos sem vitória, são 2 empates, mas ele se manteve ali, né? Era nono, perdeu a posição para o time do Ceará, o 10º colocado, enfim. A rodada ajudou as nossas equipes, né, Wilton? É verdade. Quer dizer, mais do que os bons resultados por parte dos nossos times, é importante que os outros caiam, que os outros fracassem. Aquele pensamento que eu falei aqui. Então, é aquele negócio, está todo mundo catando pontos, catando detalhes,
fazendo comparações. Eu vos digo que não tenho muito apetite para esse tipo de coisa. Mas futebol contém tudo, até estatística, tudo vira estatística. Eu sou mais um esteticista, né? Eu prefiro mais olhar o lado estético do jogo. Futebol, para mim, é desse jeito, mas sem alijar naturalmente a visão que as outras pessoas têm. É isso, Wilton. E o Fortaleza volta a campo, né? O tricolor do PC joga no sábado, enfrenta a equipe do Bragantino fora de casa. Ontem teve reapresentação, né? Começou o trabalho da semana e o Oswaldo, atacante Oswaldo, bateu um papo com a gente, já projetando essa semana de trabalho para entrar em campo no sábado contra o Bragantino. A fase não é das melhores. Nos últimos 8 jogos no Brasileirão, foram 4 derrotas, 3 empates e apenas 1 vitória. Dos últimos 6 pontos disputados em casa, apenas 2 conquistados. Aliás, 4 desperdiçados. Jogos aí que pra gente, pro grupo, era importantíssimo esses 6 pontos pra gente estar, né, praticamente ali, se livrar ali daquela zona de desconforto que é o Z4, né, e a gente focou muito essas 2 vitórias dentro de casa, não veio. Mas agora é ter paciência, né? A gente sabe da dificuldade que é o Campeonato Brasileiro. E se o coletivo não vem conseguindo os resultados, as atuações individuais também vêm deixando a desejar. O Oswaldo, por exemplo, não marca um golzinho há 15 jogos. Ainda não tô jogando aquele futebol que eu vim jogando, né? Mas assim, já tenho melhorado, assim, já tenho tido uma evolução melhor na parte física, que isso para mim é importante. Você estando bem fisicamente, a parte técnica ela supera e acompanha a parte física. Então estou trabalhando bem, trabalhando bastante para nesses últimos jogos eu voltar a ser aquele jogador decisivo que fui no ano passado. E um Oswaldo decisivo pode ser importantíssimo já neste sábado contra o Bragantino. Mais um adversário direto. Acho que a gente está pronto para chegar fora de casa e fazer um grande jogo, conquistar ponto, assim como foi contra o Vasco, que daria para a gente até trazer, né, mais 2 pontos para casa, como foi contra o Botafogo, que vencemos o jogo. O Bragantino está ali atrás da gente, é uma equipe que também precisa sair para jogar e é o jogo que a gente gosta. Para a partida, o técnico Marcelo Chamusca tem alguns desfalques. Entre eles, um cara que não tem atuado tanto, mas tem papel importantíssimo no grupo. E pro Oswaldo principalmente. Derlei é um dos melhores amigos do atacante e tem feito sucesso nas redes sociais com a brincadeira entre os dois. A pergunta que não quer calar: esse filho da mãe vai torcer pra quem amanhã? For Fortaleza ou Corinthians, hein, meu bebê? A gente pediu pro cara baixar os vídeos aqui pra perguntar pra quem queria torcer amanhã. O cara se assustou, pensou que era um assalto. Olha a cara também de bandido. Aí eu tenho que dar carona. Olha pra quem que eu vou dar carona. Me diz aí, meu motorista. Brincadeira, viu, pô? Não Deixa aí. aguento não esse cara não, pô. Na moral, só vou te aguentar só esse ano, viu? Me diz aí, meu motorista particular. Brincadeira, viu? Que esse clima leve transpareça dentro de campo para que o Oswaldo volte a brilhar. A resenha é boa demais ali do Oswaldo com o Derlei nas redes sociais. Deixa eu ver aqui, rapaz, eu me perdi na mensagem aqui. O Raimundo Abreu de Aquiraz, ele faz uma pergunta que até o Wilton também às vezes se pergunta bastante. Ele pergunta aqui, Antero, por que os técnicos sempre tiram o Oswaldo? O Oswaldo está sempre sendo substituído. Ele diz que o Oswaldo aqui joga muito, é o Raimundo de Abreu. Raimundo de Abreu de Aquiraz. De fato, Wilton, pode não ser aquele Oswaldo, nesse momento agora dos últimos jogos que a gente viu no ano passado, né, assim, mais decisivo na reta final. Mas eu ainda acho o Oswaldo um jogador muito participativo. Por exemplo, contra o Corinthians, as principais oportunidades do Fortaleza saíram dos pés do Oswaldo, né? Dizem até que a posição mais ingrata no futebol é do ponta esquerda. Quando tinha o ponta esquerda especialista, não é? Por quê? Porque ele era o primeiro a sair. Como ele já estava perto da linha de fundo, então o treinador geralmente pedia para que ele deixasse o campo, né? E fazer essa substituição. E ele joga ali pelo lado esquerdo, coincidência. Eu acho o Oswaldo um jogador importantíssimo. 1 contra 1 não tem igual. Aquela pedalada dele, nos 2 últimos jogos, eu até escrevi nos meus comentários e disse, pela verdinha, não entendi a sua retirada.
É um péssimo hábito tirar Oswaldo de campo. Interessante é que quando o jogo é pelo lado dele, ele vai lá de forma intensa, porque a tarefa do Oswaldo não é fácil, não. Não é fácil. Por quê? Porque ele é aquele jogador da jogada de velocidade, daquele sprint, dos últimos 30 metros. E quando o time do Fortaleza joga pelo lado dele, você pode perceber nos últimos jogos que as chances apareceram. Ele fechava para dentro, driblava, de modo que eu não entendi a sua retirada de campo. Principalmente quando ele é esquecido lá na ponta esquerda. Ora, se a bola não chega ao Oswaldo, como é que ele vai participar? Olha, fica muito difícil e muitas vezes o torcedor não entende. Ninguém é obrigado a concordar com aquilo que o treinador faz. O que o treinador decide não é lei, não é, com sua retórica, o que é certo. Não existe isso. Você faz um reparo sobre a afirmação de um treinador, diz como o time dele joga, eu não sou cego e acho que não é desse jeito. O torcedor acha que você está com má vontade. Eu presto muita atenção ao jogo. E gostaria realmente de que essas opiniões encaixassem. Mesmo porque o futebol tem sua subjetividade. Cada um tem uma maneira de ver, de analisar, até na função de comentarista. Mas há certas atitudes com as quais eu não concordo. Nunca fiz mesura com o Rogério Ceni, apesar do grande sucesso que ele fez no Fortaleza. Ele fez algumas modificações, por exemplo, ruins. Numa ele reconheceu, noutra não. Mesmo com todo o sucesso que ele teve. Então, não tem negócio de medida para um e para outro, não. Tanto faz Zé como Casusa. Eu volto a dizer, o Oswaldo foi retirado muitas vezes de maneira errada e, inclusive, sem que ele gostasse disso, demonstrando a sua irritação, a sua desaprovação ao fato do treinador tirado de campo. E tem um negócio que eu acho muito bacana do Oswaldo. O torcedor, ele pode tá no seu papel de fazer crítica, né? Por exemplo, a gente destacou aqui de que o Oswaldo tem feito poucos gols em relação ao ano passado, só fez um, mas é o líder do Fortaleza em assistências, é um jogador que participa muito dos gols do time tricolor. Mas o Oswaldo vai para 34 anos, ano que vem ele vai fazer 34 em abril. Você pode falar qualquer coisa do Oswaldo, mas é impressionante como um cara com 33 anos tem a vitalidade do Oswaldo. Porque quando ele jogava lá, no grande momento da carreira dele, era o São Paulo, e ali ele flutuava mais, né, como a gente fala. Hoje ele tem uma função, Wilton, que eu acho que é mais desgastante, que ele vai lá e tem que recompor, volta, e só um cara que se dedica muito, só um cara que se cuida muito e tem um entendimento de atleta para fazer esse tipo de função com 33 anos, viu, Wilton? Pois é, rapaz. Certa feita eu conversava com Moésio Gomes, saudoso Moésio Gomes, e tinha um jogador em Juazeiro chamado Bié, que tinha uma velocidade impressionante. Esse jogador veio do subúrbio do Recife, do Pina. Eu, inclusive, que trouxe esse jogador. E esse Bié era muito bom jogador, extremo, driblava na corrida, sabe? Que é muito difícil. Você desequilibrar o zagueiro naquela ginga sem tocar na bola. E eu falava com o Moésio e falava sobre esse jogador. Aliás, foi um desperdício, ele podia ter vindo para cá. Foi para Tiradentes do Piauí, naquela grande fase, jogou por outros times da Paraíba, um excelente menino. Pois bem, aí o Moésio me perguntou, ele joga pela extrema? Eu digo, Ele disse, ele tem velocidade na saída? Eu digo, tem. Ele disse, já sai com 100 quilômetros? Aí eu não sei, não. Aí, Moésio, aí fica meio difícil. Veja, o Moésio era um cara muito curioso, sabe? Muito, muito competente. Quer dizer, esse jogador, Oswaldo, ele sai com velocidade já. Se ele não sai com 100, ele já sai com 50. Quando ele engata as marchas, ele vai numa velocidade. E isso não é brincadeira, não, porque com 2, 3 sprints assim de 30 metros, não tem quem aguente. E ele aguenta firme. E é produtivo. Então, volto a dizer, não concordo com determinadas modificações, porque cada um tem a sua maneira de ver o futebol. E eu acho que todo mundo deve ser efetivamente também respeitado. Wilton, a gente está falando aqui do Oswaldo, mas queria destacar um outro jogador de ataque, mas não é uma notícia muito boa não, que é o Romarinho, inclusive é o destaque, pedir licença aqui rapidinho ao Wilton, destaque lá no Diário do Nordeste, a gente segue acompanhando o passo a passo, porque o Romarinho testou positivo para a Covid-19, o Fortaleza está aguardando uma contraprova, novo exame será realizado hoje
visando a partida contra a equipe do Bragantino. Lembrando que o Fortaleza tem mais um atleta no seu elenco com Covid, que é o Wellington Paulista, mas até o jogo contra o Bragantino, ele já vai ter cumprido aqueles 10 dias, né? Ainda bem que teve... Aliás, termina hoje, né? Termina hoje, então a partir de hoje ele está liberado para voltar às atividades, o Wellington Paulista. E o Fortaleza, isso eu acho uma notícia ruim, viu, Wilton? Até pela questão do elenco mais reduzido, que tem um time tricolor. Espera a contraprova, se a contraprova, claro, der positivo, 10 dias sem poder contar com o Romarinho e, evidentemente, já fora desse jogo contra o Bragantino. Isso é inquestionável. Alguns jogos, ou em alguns jogos, por querer resolver tudo, ele andou mal, eu acho que ele andou emperrando. E eu fico teimando muito com a ocupação de sistemas. Um pouco do jogo funcional, ali pelo setor direito. Eu não sei por que a confiança no Tinga é enorme. O Fortaleza parece que acha que o Tinga vai resolver lá pelo lado direito. Mas claro que um jogador só não vai resolver. É preciso fazer dupla. E o Romarinho ele tem uma função dupla. Todo mundo sabe que a rotatividade dele não é brincadeira, não. E muitas vezes ele procura resolver individualmente. Isso traz desgaste. Mas ele é um jogador realmente importante. Agora, a sua ausência, eu acho que abre possibilidade para que o Chamusca jogue com meio de ligação. Com meio de ligação, sem perder a capacidade ofensiva. Ele tem o Oswaldo, ele tem David, ele tem o Vasquez, que parece estar enxergando no Vasquez a oportunidade de dar ao Fortaleza um meia mais organizador. Embora eu ache que se arma hoje de todo jeito. Não é preciso ser, como antigamente, aquele meia altamente imaginativo, de preferência um canhoto. Existe essa coisa estereotipada, né, com relação ao jogador da posição, mas isso abre vaga, no meu modo de ver, para uma experiência, né? Porque, segundo a gente escuta, o Chamusca ainda está tateando. Ele gostaria de colocar, quem sabe, uma marca autoral no time do Fortaleza, divergindo um pouco do sistema do Rogério Ceni. Eu não acho que seja um super trabalho, que isso exija que ele queime as pestanas. Não. Mesmo porque o ideal é que a gente simplifique as manobras para que não fique aquela coisa complicada de um discurso, muitas vezes para explicar uma leve alteração. 11h33, vamos aguardar se o Romarinho realmente vai ficar de fora para o jogo contra o Bragantino. WB, aguenta a mão aí, que eu volto já para falar contigo, porque agora a gente vai falar do Hipermeno. Como o pessoal fica encontrando o Wilton Bezerra na rua, diz assim, Wilton Bezerra, vai tomar o Hipermeno. O Hipermeno está na vida do Wilton Bezerra, na minha vida também, todos os dias. Para você fazer... Zoião, tem aí o Hipermeno ou não? Prepara aí, porque deixa eu dar o telefone aqui, o 0800-270-1111, na caixa. Isso, meu garoto, nosso Clebão aqui, William Kleber, o nosso zoião aqui da UPEC. Pessoal, Antero, o que é que eu faço com esse frasco aqui? Primeiro que esse frasco aqui não é remédio, tá? Para o pessoal que está perguntando, eu já faço uso de medicamento. O Hipermeno é 100% natural, tem registro na Anvisa, no Ministério da Saúde. E você pode ligar para o 0800-270-1111. A ligação é gratuita, a entrega também é gratuita. Você parcela em várias vezes, suaves prestações. E o mais importante de tudo é que o Hipermeno é muito mais saúde para a sua vida. Fala aí, meu amigo Glauco. Opa, pode deixar comigo que saúde eu entendo. Há mais de 10 anos levando saúde para a família brasileira. Você que está em casa, o Natal está chegando. Quer um presente melhor do que saúde para os seus familiares? Leve saúde para sua mãe, leve saúde para o seu pai, leve saúde para os seus avós. Afinal, eles tanto que cuidaram de vocês, agora está na hora de você cuidar dele. Leve saúde para a sua mesa diariamente. Por quê? Hipermeno vai ativar a circulação sanguínea. Ativando a circulação sanguínea, ele vai estar auxiliando em problemas de doenças cardiovasculares, mãos que vivem formigando, pés vivem dormente, latejando, o joelho consegue nem dobrar direito. Hipermeno. E a memória anda fraca. Hipermeno. Você que está em casa, tome uma atitude. Tire essa vida antiga da sua vida atual. Queira mais disposição, queira mais qualidade de vida. Queira Hipermeno. Tá em casa? Tá esperando o quê? Ligue agora e peça o seu. 0800-270-1111. O Hipermeno é bom demais. Pessoal, hoje tem final do Campeonato Cearense da Série B.
Inclusive, é destaque também no caderno Jogada do Diário do Nordeste ou no site do Jogada, diariodonordeste.com.br/jogada. E é jogo único, viu? Após acesso, Crato e Casa duelam pelo título da Série B, vai ser no Inaldão. Eu até recebi aqui uma foto, cara, do Inaldão, muito bonita, inclusive. O Gilson, da Liga Desportiva Barbalhense, ele disse que acompanha o programa todo dia, mandou uma foto aqui dizendo que Inaldão pronto para a grande decisão. A gente vai conhecer o grande campeão da Série B. Lembrando que essas duas equipes já estão classificadas para o próximo ano para a primeira divisão. IWB é jogo único, já é nesta terça-feira. Ganhou, fica com o título, as duas melhores campanhas, né? Então teremos uma promessa de um grande jogo. E repito, ano que vem o Triângulo Crajubá estará representado na primeira divisão do Campeonato Cearense. Tem time de Juazeiro, tem time de Barbalha e tem time do Crato. Que beleza, hein, WB? Aliás, esse tipo de jogo, ele me leva a algumas reminiscências boas do futebol do Cariri. O estádio era esse mesmo, no mesmo lugar, mas bem diferente, né? Muito bem diferente o Inaldão. Não era gramado, eu me lembro que era campo de terra, um campo vermelho, ao tempo que no Crato também tinha o estádio Wilson Gonçalves do Esporte, o estádio Pinto Madeira do Cariri. Olha que isso faz um tempão, isso é de 60, viu? Por aí. E na região, os clássicos eram extraordinários. O Barbalha tinha um time chamado o Cariri de Barbalha. Esse time era muito bom. Esse time tinha jogadores de grande categoria, como Raimundo Pio, Munda, Domingos, Paulo de Irumbumbus, um goleiraço, Dudus. E realmente esse time fazia clássicos com o Sport, com o Guarani de Juazeiro, não existiu em casa com o 13. Enfim, tá aí o futebol do Cariri, né, fazendo recrudescer uma certa rivalidade, com um grande jogo entre o Crato e o time do Icasa. Que os dois realmente se reforcem, façam bonito e não deixem mais, rapaz, a primeira divisão. O Cariri, afinal de contas, merece essa situação de destaque. Com certeza. 11h37. E você não sai daí não, que a gente volta já. Estamos de volta com a nossa grande jogada. Como todo mundo sabe, toda terça-feira tem ele. É hora de Nas Entrelinhas. Vamos lá. Meu querido amigo, André Almeida. Tudo bom, Té? André Almeida é o Vina do Sistema Vesmários. Posso dizer isso, não? Vai causar uma ciumeira. Rapaz, você tá exagerando. Mas o Vina tá voando, hein? O Vina é um cara que tá, né, André? Eu até tava falando de que nunca é demais falar sobre o Vina e a gente vai falar sobre ele, né? Exatamente, Té. É o grande destaque do Ceará nessa temporada e até a nível de campeonato brasileiro, pegando todos os jogadores e todos os meias, o Vina está, sem dúvida, entre os principais destaques. E a gente vai falar sobre isso aqui hoje, mostrando alguns números, que o torcedor sempre fala. O Vina faz muitos gols, dá muitos passes para gols, mas qual é o real impacto do Vina no Ceará na temporada? A gente vai ver isso aqui agora. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui. O André já separou a primeira ilustração para a gente falar sobre o Vinícius, sobre o Vina em 2020. Primeiros números mais básicos, né, Antero? 18 gols na temporada, 14 assistências, ele é o líder dos dois quesitos do Ceará no ano, é o jogador que mais marcou gols e aí diluído em todas as competições, né? Ele marcou no Campeonato Cearense, marcou na Copa do Nordeste, onde foi artilheiro, na Copa do Brasil e também no Campeonato Brasileiro, que ele é o atual artilheiro do Ceará e é também o principal garçom, com 14 assistências. Bom. E aí a gente vê um raio-x, Antero, dos gols do Vina na temporada. Vamos lá. A gente percebe a variedade, né? Muitos gols de bola rolando, a maioria deles. 4 de pênalti, ele que é o batedor oficial de pênalti do Ceará atualmente. Tá faltando um golzinho de falta, o Vina tá perseguindo, quase sai contra o Bahia, o goleiro Anderson acabou fazendo uma boa defesa. Mas esses outros números, Antero, são que chamam a atenção. Pé direito, ele é um jogador destro, então normal que a maioria seja com o pé direito, mas marcou também com o pé esquerdo e também gols de cabeça. E olha aqui, dentro da área, a maioria dos gols do Vina, 13 dos 18, foram marcados de dentro da área e 2 deles da pequena área. Só 3 gols de fora da área, que mostra que ele é um jogador que tem muita presença de área, né? Por mais que seja um meia, mas atua até como o Guto Ferreira falou recentemente, até quase como um segundo atacante, né? Pisando muito na área adversária, um jogador que tem muita chegada, que está sempre ali próximo do atacante de referência, que mostra que o Vina, além de articulador, de ser um jogador cerebral, técnico, com capacidade de criar as jogadas do Ceará, tem sido também um ótimo finalizador. André, isso é um cenário Ceará, mas se a gente pegar um cenário Campeonato Brasileiro, como é que fica?
tem mais destaque ainda, Antero, porque pegando a nível nacional, tem muitos jogadores que se destacam, né, no Campeonato Brasileiro. E não é fácil ter os números que o Vina tem nessa temporada. Entre os meias do Campeonato Brasileiro, de todos os 20 times da competição, Antero, Flamengo, Internacional, Atlético Mineiro, líder São Paulo, todas as equipes, o Vina é o meia que mais tem participações diretas em gols, somando gols e assistências, passes diretos para gols. Além disso, ele é o primeiro também em chutes certos. Ele é o meia do Brasileirão que mais tem finalizações certas na direção dos gols adversários. É o segundo em gols, o segundo em assistências também, mas somando os dois quesitos ele está em primeiro, como a gente falou. O segundo em passes decisivos, que mostra que ele não somente tem sido um ótimo finalizador, como também tem criado muitas situações de finalizações para os companheiros. E o terceiro em grandes chances criadas, criando realmente grandes oportunidades para que os companheiros possam finalizar. O Ceará está vivendo um bom momento, vem de 2 vitórias consecutivas, mas o Ceará passou, não vou dizer por apuros, mas passou por um momento mais de deslize. Aí eu vou te perguntar se foi coincidência ou não. Foi no período em que o Vina testou positivo para a Covid-19 e ele ficou de fora. Como é que é essa relação do Vina vitórias do time do Ceará? Teve um período de oscilação, né? E foi exatamente quando o Vina teve a Covid-19, então ele acabou ficando de fora. E aí, nas 8 vitórias do Ceará, o Ceará tem 8 triunfos no Campeonato Brasileiro, o Vina foi titular em todas elas. Ou seja, o Ceará, quando o Vina esteve em campo, nas vitórias que o Ceará teve no Campeonato Brasileiro, o Vina esteve em campo. Contra o Bahia, ele acabou sendo titular, marcou um gol também, né, na última partida. Contra o Fortaleza, havia marcado gol. Contra o Flamengo, deu 2 assistências. Esse jogo contra o Bahia, melhor dizendo, foi aquele lá do primeiro turno. Isso, lá do primeiro. A primeira vitória do Ceará no Campeonato Brasileiro. Contra o Corinthians, ele não fez gol e nem deu assistência, mas foi titular. Contra o Curitiba, marcou um gol também, naquela vitória por 2-1 na Arena Castelão. Tem outro telão, né, para complementar, né? Exatamente. Com as vitórias mais recentes, né? Isso. Em que ele acabou sendo, de fato, muito decisivo. Contra o Atlético Goianiense, marcou um gol. Contra o Vasco deu um gol e uma assistência, e contra o Bahia também marcou um gol, esse é o jogo mais recente. O detalhe, o Ceará não venceu quando o Vina não jogou. Nas partidas em que o Vina não atuou, o Ceará acabou não vencendo. Tem um grande desafio de fazer isso contra o Atlético Goianiense, né? Ele está suspenso, não vai poder atuar, o Ceará vai ter que se superar sem o Vina. Mas a gente vê, Antero, a importância dele, não é só porque o Vina está em campo, mas ele contribui de forma muito efetiva nas vitórias que o Ceará teve. Somente em 2 delas ele não marcou gol ou não deu assistência. Em todas as outras ele acabou participando de forma direta na realização dos gols do Ceará. Você falou e até mostrou pra gente o quanto que ele faz gols de dentro da área. O Vina pode ser utilizado, por exemplo, numa necessidade como um atacante mesmo? Por exemplo, o Ceará está sempre de contar com o Felipe Viseu. Bate na madeira, acontece um problema com o Kleber. O Vina pode fazer essa função? Pode fazer essa função, mas não é muito a dele. Ele prefere utilizar um jogador mais referência, alguém mais utilizado. Até o Saulo tem entrado um pouco nesse papel para que possa criar espaços e o Vina apareça vindo de trás. Essa é a grande característica dele. Te pergunto isso, André, porque a gente sempre faz a comparação de que o Vina deste ano é o Galhardo do ano passado. E ano passado o Galhardo terminou o Campeonato Brasileiro como um atacante do Ceará, né? Mas ali era outra situação. Faltavam opções para o time alvinegro, né? Exatamente. E acho até que ele pode desempenhar essa função, Antero. E até interessante você falar sobre isso, porque muitos torcedores também se questionam. Quem foi melhor? Quem fez mais? O Galhardo de 2019 ou o Vina de 2020? E para mim, Antero, não sei se você concorda, mas acho que não tem nem muita discussão, não. O ano de 2020 do Vina é superior ao do Galhardo do ano passado, foi campeão da Copa do Nordeste, foi artilheiro da competição, é também artilheiro do Campeonato Brasileiro e tem contribuído também muito com as assistências, os passes para gols, não é só o gol marcado. E acho que o 2020 do Vina é bem melhor do que o Galhardo 2019. Para quem pergunta, o ano está terminando, a temporada também, o Vina tem contrato até o final de 2021. André, é isso. Obrigado, hein? Valeu, Antero, obrigado. Bom descanso, cara. Valeu demais. 15 dias de férias, né? 15 diazinhos de férias. Tá sabendo não? Não estaremos aqui. Você vai conseguir ampliar minhas férias? Vamos cancelar. Não, tô brincando. Estava ansioso por isso. Obrigado. Te agradeço pagando o almoço daqui a pouco. Volte logo, viu, André? Valeu demais. Valeu, obrigado. Junto. André volta nas férias com mais Nas Entrelinhas. E a gente faz um intervalo rapidinho, voltamos já. Tamo de volta com a grande jogada. Deixa eu mandar um abraço aqui. O Wilton Claro continua com a gente. Deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal que tá mandando mensagem pra gente. O Rubem faz um elogio ao querido Wilton Bezerra. Diz que o Wilton, sou fã nos comentários. Rubem foi quem mandou a mensagem aqui. Ele todo dia acompanha o programa.
E ele só não disse onde é que ele tá, mas tudo bem. O Dedé tá em Maracanaú, tá acompanhando aqui o nosso programa, muito obrigado. O João Alberto de Calcaia faz uma pergunta que eu vou até soltar aqui para o Wilton Bezerra. Ainda com relação ao Vina, ele pergunta aqui sobre o Vina. O Silvio da Sabiaguaba também. O Vina não joga, Wilton, no próximo jogo, né? Contra o Atlético Goianiense. O Vina tá de fora. E aí, o nosso querido amigo aqui, o João Alberto de Calcaia, pergunta quem é que vai substituir o Vina contra o Atlético Goianiense. No jogo passado, o Guto fez uma alteração, né? Ele tirou o Vina e colocou o Wesley. Seria o Wesley esse cara para substituir o Vina, Wilton? Eu penso em Charles, sabe? Eu penso em Charles ali pelo meio do campo, ao lado do jogador Fabinho, e se completaria, naturalmente, com uma oportunidade. O próprio Lima poderia ser o homem de armação de maneira mais eficaz. Eu quero até aproveitar essa oportunidade, o tempo é curto, eu sei, para dizer o seguinte. Ontem eu fiz um comentário na Rede Mais, em cima de uma declaração do treinador do Ceará. Parem com essa besteira de paixão, que comentarista esportivo, o compromisso dele é com o público e com a empresa e com o caráter que ele tem. Não tem esse negócio de tratar melhor sênior ou tratar pior o treinador do Ceará. Pela madrugada, poxa, eu já estou bastante, né, idoso para estar com essa história de bajulação. Pois é, aí o treinador do Ceará disse que quem armava o Ceará era Lima. Aí eu pergunto, quantos jogos Lima fez? E outra coisa, quantas vezes a bola passa pelo meio campo onde joga o Vina? Eu estava olhando aí a participação do André, 43 assistências do jogador Vina. Onde é que o Vina não parece até ser um solista no meio campo? Um time de futebol se arma até com os alas, eu sei. O Lima também, mas de maneira visível, ali na grande área ou na área nobre de um campo de futebol. Onde é que o Vina não foi um armador além de goleador? Aproveitei até o espaço para explicar melhor as coisas, tá bom? É muito justo. Eu até ouvi essa declaração do Guto Ferreira e também, assim como você, Wilton, eu fiquei surpreso, viu, com essa declaração do técnico do Ceará, dizendo de que o meio campista, o meia do time do Ceará era o Lima e não o Vina. E aí, quando eu ouvi, eu fiquei surpreso com essa declaração, viu, Wilton Bezerra? Entendi, foi nada. Mas aí, o que o treinador disse, você tem que dizer que está certo. O torcedor, na sua paixão, não, está certo ele. É o único que está certo no mundo. Ninguém tem preferência por isso. Então, acabem com esse papo. Isso já foi. Esse negócio de preferência, de clubismo, para cima de Moá. Pelo amor de Deus. Wilton Bezerra, vamos embora. E sabe quem é que amanhã volta ao programa, WB? O Tom Barros está de volta, rapaz. Isso. Pois é, Roai. Tom Barros amanhã no programa. Vai ser bom, hein? Vai ser bom. Vai melhorar. É isso aí. Valeu, Wilton. Muito obrigado. Valeu, WB. Segura aqui, Recheado. Pode deixar, tem bronca não. O Tom Barros, amanhã ele volta das férias e eu recebi uns vídeos do Tom Barros. Amanhã a gente vai abrir o programa falando sobre isso, tá? A gente vai abrir o programa com esses vídeos do Tom Barros. Como é que é, Recheado? Não, tá tranquilo. Eu tô contigo aqui. Tem bronca não. E aí o Tom Barros voando com o Valdones. O Wilton, os vídeos estão imperdíveis. Amanhã você vai ver o Tom Barros fazendo acrobacias com o Valdones. Eu não sei quem é mais doido dos dois. Tá certo, vamos ver. Amanhã a gente vê esse negócio. Valeu, WB, muito obrigado. Obrigado a todo mundo que ficou acompanhando aqui o nosso programa Grande Jogada. Amanhã a gente volta às 11h15 com a dupla, né? Com o Tom Barros e com o Wilton Bezerra. Posso ir, Recheado? Ah, posso sim. As letrinhas estão subindo. Então, até amanhã. Daqui a pouquinho tem um papai com o Comando 22. Tchau.